Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Carlos Vinícius, é o camisa 9 que o Corinthians negocia? Sim, tá? Eu confirmei que ele é o camisa 9 que o Corinthians negocia. Corinthians Corinthians já tinha negociação que eu trouxe com exclusividade para vocês. Né, o Corinthians já tinha negociação com um centroavante, que eu falei para vocês que chega para ser titular, mas não é midiático, e que o midiático ficaria a cargo de cada um, mas que é um jogador que animava muita gente lá dentro. Eu só não sabia o nome. Aliás, eu tô dando, né, as coisas de bandeja, o pessoal tá indo lá e acertando. Meu amigo Fábio Lázaro hoje, né, falou para mim: Samir, eu só descobri que o clube que está fazendo proposta para o Wesley é o Sparta Moscou, porque você deu a informação que era um clube russo. Aí eu fui atrás. Então, assim, a gente ajuda, assim é o jornalismo, tá? E a do Carlos Vinícius, eu fui o primeiro a falar para vocês que o Corinthians queria um atacante top, nível titular, mas que não era midiático. Carlos Vinícius, né, que se encaixa certinho aí nesse perfil, ele mesmo que o Corinthians negocia. O Carlos Vinícius, o Corinthians não fez consulta somente, o Corinthians não colocou ele na mira somente, o Bruno Andrade deu, e corretamente foi ele que nos revelou o nome, que ele está na mira do Corinthians, tá? Mas já me falaram que há conversas. Então já uma notícia a mais para vocês. Então há negociação já, tá? Entre Carlos Vinícius e o Corinthians. Carlos Vinícius, que pertence ao Tottenham, né, da Inglaterra, desculpa, ao Fulham da Inglaterra, o Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham da Inglaterra. Não deixem ele conversar com o William, né, para o William não queimar a gente lá, né, o nosso querido William, né, ele já passou pelo Tottenham, né, mas hoje ele está no Fulham. Aliás, aqui no Brasil ele tem passagem aí por poucos clubes, né, do futebol brasileiro, né? Quase nenhum, na verdade. Caldense, né? Jogou na base de Santos e Palmeiras, foi isso? Depois ele, né, navegou bastante por aí. Tem uma passagem bem extensa pela Europa. Então, é um jogador já de 29 anos, né? É um jogador de 29 anos. Assim, já jogou muito futebol no futebol europeu. É um nome sim interessante, cara, o Carlos Vinícius, entendeu? Carlos é muito bom, muito melhor que o Alex. Veloz, faz bem o pivô, faz bem o facão. É um jogador aí que eu acho uma contratação interessante. Ainda mais se ele ficar livre no mercado. A ideia do Corinthians está outra informação importante para vocês. Não sei se já deram isso. Se não deram, eu vou trazer aqui para vocês com exclusividade. A intenção do Corinthians em relação ao Carlos Vinícius é por empréstimo, tá? Não sei se alguém já deu isso, mas a intenção do Corinthians contratar o Carlos Vinícius é por empréstimo, tá? Então o Corinthians tendo que, né, pagar pelo empréstimo, tá? E acertar salários com o jogador. Agora, por exemplo, o paraguaio, né, que o Corinthians quer contratar da LDU, o Alex Arce. O Alex Arce, o Corinthians teria que pagar por ele. Então, Carlos Vinícius, não sei se alguém já falou sobre isso, tá?
a negociação e a tentativa é por empréstimo. Tá bom? Não sei se alguém já trouxe essa informação, vocês podem falar aí. A informação é essa, a negociação e por empréstimo, tá? Então, um abraço aí de feras, né? Vocês estão confirmando aí que muita informação a gente já deu aí há alguns dias, né? E os caras nem dão crédito, não dão. Mas vocês dando crédito para mim é o que importa, entendeu? Ó, 6 mil corintianos aqui é porque vocês dão crédito, acompanham e sabem, né? Quem traz as informações. Então, Carlos Vinícius, pô, se você falar para mim se eu lembro do Carlos Vinícius, não. Eu lembro dos gols dele no Benfica. Um dia, mostrando os gols lá, eu vi um gol dele no Benfica, 2. Cara, é difícil fazer essa avaliação, entendeu? Mas o Corinthians tem pessoas importantes lá para isso, não tem? No Cifute, no departamento de futebol, as pessoas que estão ao lado ali do Fabinho Soldado. Eu acredito que as pessoas no Corinthians têm base do que estão falando, né, velho? Do que estão tentando. Então eu acredito neles, tá? Eu nunca vi o Carlos Vinícius jogar. Pô, como jornalista aqui, entendeu? Eu não enrolo vocês, velho. Poderia falar, não, Carlos Vinícius, cara, eu vi os gols dele no Benfica uma vez só. Não vi nenhum gol dele no Fulham. Vi o gol. É que eu tô falando assistir um jogo, reparar. Eu vi gol dele no Fulham, aí na Inglaterra. Mas vi gol que o pessoal postou, entendeu? Não tô falando que eu vi uma partida dele. Agora, o Palmeiras queria ele faz um tempo atrás, vocês lembram? Né? O Palmeiras queria esse jogador, entendeu? É um nome interessante. Se for só para pagar salários, né? Contando com um empréstimo que não seja muito caro, cara, eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que vale a pena trazer, tá? Agora, vocês preferem o Carlos Vinícius, tá? Deixa eu até escrever aqui, né? Então, quando a gente negocia aí com Carlos Vinícius, tá? Que está na Inglaterra, né, gente? Jogador que está aí no Fulham, né? No Fulham da Inglaterra, que é o time do Willian e também do Andreas Pereira, né? O nosso querido Fulham aí da Inglaterra, né? Então esse é o time, né? O time do Carlos Vinícius, atacante. Então aqui, ó, Corinthians negocia empréstimo de Carlos Vinícius e empréstimo, e não está descartado também a compra, tá? Em definitivo. Não está. Duas coisas que me passaram. Essa da compra em definitivo, tá? Então vou até atualizar aqui, porque senão depois vamos falar que eu só dei a compra. Corinthians tenta o empréstimo, mas eu tenho uma outra informação para dar para vocês importante, tá? Essa é a informação do Carlos Vinícius, tá bom? É claro que o que der para fechar primeiro vai fechar. Informação importante, tá? Entre o Corinthians e o Carlos Vinícius, não é que tá tudo certo, não vou dar essa acelerada, mas há boas tratativas, ótimas conversas, tá? E entre Corinthians e Carlos Vinícius não vai ter problema. Agora o Corinthians precisa se acertar com o Fulham. Se vai se vai fechar por empréstimo ou se vai fazer a compra em definitivo. Tá bom? É isso. Vocês preferem ele ou o Alex Arce? Vocês preferem o Alex Arce? Sério, velho? Alex Arce. Aí, prefiro os dois. A gente já tem dois aí, né? Vou ficar com um monte. Samir, se o Carlos Vinícius vier, o Arce também vem? Cara, eu não consegui ainda confirmar isso, mas eu vou dar minha opinião. Eu acredito que vem um só, né, velho? Hein? Alex Arce. Por que vocês preferem tanto o Arce assim, velho? Melhor o Arce. Os dois têm 29 anos, um é paraguaio, o outro é brasileiro. O Arce começou a carreira dele faz 5 anos só. Com 29 anos. Arce bem melhor, o Arce porque está fazendo mais gols. O Carlos Vinícius tem uma passagem pela Europa por diversos clubes, extensa, mas vocês preferem o Arce? Me surpreende isso, tá? Me surpreende essa questão, hein? Realmente me surpreende muito isso. A maioria é Arce. Se eu fosse fazer aqui uma
uma enquete, solta a bomba, assim, se eu fosse fazer uma enquete, tá? Rapaz, ia dar o Carlos Vinícius. Então, gente, resumindo, Carlos Vinícius, Corinthians conversa duas frentes: empréstimo e compra. Empréstimo e compra, tá? Vamos ver o que vai rolar em relação ao jogador aí, com uma passagem, né, no futebol brasileiro já bem pequena, mas bem extensa lá fora. O Carlos Vinícius tem 247 jogos na carreira, 87 gols, 36 assistências, e é um jogador que tem uma passagem aí por muitos clubes, né, do futebol da Europa, né? O Benfica, acho que foi a melhor fase dele, a melhor fase. Depois o, o, o Mourinho tentou levar ele para Roma, não conseguiu. Enfim, é um bom jogador, né? Segundo o que dizem. Eu não conheço para falar muito, tá? O Carlos Miguel tem média de gols, tem média de gols muito baixa. E o interessante, né, que ele tem 1,90 m, o Carlos Vinícius. O Corinthians realmente está montando um time gigante, velho. Entendeu? Se não der certo no campo, vamos para as quadras. E eu gosto de basquete pra caramba. Se não. Ó, 247 jogos e tem menos gol que o Arce com 90 jogos. Meu amigo, o pessoal prefere o Arce, hein? Rapaz. Vocês também nunca estão satisfeitos com nada, né, velho? Vocês são terríveis.